Depois para o mundo todo e nos últimos tempos, nos últimos anos, cada vez mais a internet. É o que alguns chamam de sociedade de massa ou cultura de massa, né? Que é uma maneira de tentar definir essa sociedade onde esses meios de comunicação, esse tipo de cultura que se produz nesses meios de comunicação, eles vão se tornando cada vez mais onipresentes. E nós não conseguimos nos localizar neste mundo, nessa sociedade, sem de alguma maneira passarmos por eles, né? E algumas características desse tipo de cultura. Vou comentar algumas rapidamente para não ser cansativo. Primeiro, rápida e volumosa circulação de informações, nem sempre ou quase nunca relevantes. O que quer dizer isso? Sociedade onde você tem informação demais. Informação o tempo todo. Por exemplo, um canal de TV que precisa preencher 24 horas de programação. Um site, um portal da internet que precisa ser alimentado 24 horas com informação. E aí você precisa, nós havemos de convir que não existe informação relevante o suficiente para preencher esse espaço todo. E a gente vê então a proliferação de informações, né, do tipo: hoje à tarde fulana de tal foi passear com seu cachorrinho na praia. Você abre um portal da internet qualquer e esse tipo de não acontecimento, como alguém já chamou, esse tipo de não notícia está ali mesmo, recebendo às vezes o mesmo ou até mais destaque do que uma outra notícia que talvez tivesse mais relevo, mais importância para a vida de mais pessoas. A notícia sobre a crise econômica na Europa, a notícia sobre um grave acidente no trânsito da Grande Vitória, ali do lado também tem uma informação sobre a última novidade do reality show da moda. Então, para alimentar essa máquina, é necessário que você tenha informação o tempo todo. Se existe relevância ou não nessa informação, isso é outra história. Então, é uma circulação cada vez mais volumosa, mais rápida dessas informações. Informações também que não duram muito. E qualquer uma dessas coisas, desses grandes acontecimentos, eles são rapidamente substituídos por outros. Então, há uma necessidade constante de novidades nesse universo. Segunda característica dessa cultura de massa, né, segunda característica que nós podemos apontar, é o que eu chamo de espetacularização da vida. A existência passa a ser pensada como um espetáculo. Especialmente nos últimos anos, com a expansão da internet, com a facilidade com que hoje em dia nós conseguimos aparecer, né, nos vídeos, nos filmes. Então, qualquer um, em qualquer lugar, pode produzir um vídeo e colocar na internet. Qualquer um pode fazer isso. Então, com essa mentalidade, os nossos filhos, né, principalmente, eles já nasceram nessa cultura, eles crescem nessa cultura com muito mais naturalidade do que nós que viemos de uma outra geração, de uma outra maneira de pensar. Cada vez mais esse ver a própria vida como um grande show, se torna uma coisa comum. Eu me lembro que na Copa passada, um garotinho aqui da Grande Vitória ficou famoso, né? O famoso Salomão da Copa do Mundo. Não sei se alguém lembra desse menino, devia ter uns 7, 8 anos, o moleque. E ele ficou famoso, né, por conta do choro dele, do lamento dele, porque o Brasil tinha perdido a última partida, a partida decisiva da Copa do Mundo. E esse garotinho estudava com um rapazinho, com uma outra criança lá da igreja que eu sou pastor. E a gente perguntou para esse menino da nossa igreja: vem cá, e como é que ficou o seu amiguinho? Ele ficou muito constrangido, muito chateado, porque afinal de contas todo mundo ficou, né, brincando com aquela história, fazendo chacota, gozando da cara dele por causa daquilo. Aí o outro respondeu que nada, ele achou ótimo, apareceu no Fantástico, né? Aparecer é uma coisa muito importante para essa cultura. Então, a espetacularização da vida, né? Também não podemos esquecer que essa cultura ela está inserida numa lógica de consumo que conduz a um outro fator, que é a mercantilização da vida. Ou seja, é impossível separar a cultura de massa da sociedade de consumo que vivemos. São duas coisas inseparáveis, né? Parecer muito e consumir muito são duas coisas inseparáveis. Fazem parte dessa cultura também. A publicidade, alguns autores têm apontado
essa dificuldade de separar o que é publicidade do que é notícia, o que é publicidade do que é arte. Então existem peças publicitárias que são produzidas com a qualidade, por exemplo, de um grande filme, e você já não consegue mais distinguir, né? Você assiste um filme e de repente explode um posto de gasolina e voa uma latinha de refrigerante na tela e você vê ali bem nitidamente a marca daquela latinha de refrigerante. Quer dizer, você foi ver um filme, mas ali também te passaram uma propaganda, alguma coisa dizendo você deve consumir isso. A sociedade do espetáculo é também uma sociedade onde a mercantilização da vida ela é cada vez mais evidente. Poderíamos apontar outras características, mas eu queria ficar somente nessas e dizer que diante dessa sociedade as nossas reações, as reações das pessoas são as mais diversas, né? Tem um livrinho do Humberto Eco. Esse livro já deve ter seus bons 20 e poucos anos, né? Apocalípticos e integrados. E essas duas palavras, na verdade são dois conceitos que ele tenta trabalhar nesse livro. Ele tenta apontar duas atitudes diante dessa cultura de massa, dessa sociedade de massa. A atitude apocalíptica, que é o nome que ele dá para a atitude daqueles que desdenham dessa cultura, né? Que recusam essa cultura de massa, que não conseguem ver nessa cultura de massa nada de bom e que se empenham na crítica dessa cultura. Crítica aqui compreendida como uma visão negativa dessa cultura, né? Apontar o que tem nessa cultura de massa que produz a corrosão dos valores, que produz a distorção do sentido do que é arte, do que é cultura. Enfim, é uma visão absolutamente negativa, né? Seriam os apocalípticos. E do outro lado, os integrados. São aqueles que dizem, não, essa é a melhor época do mundo, essa é a melhor forma de viver. A cultura de massa é também a cultura onde nós temos mais possibilidades, onde as pessoas são mais livres, onde há mais democracia, onde existem mais opções de escolha. E dizem, olha, essa cultura é uma cultura libertadora. Então, esse seria o outro polo, aqueles que dizem que a cultura de massa, a cultura midiática, ela é a melhor forma de cultura. Talvez você esteja perguntando o que isso tem a ver conosco, né? Quem vem fazer teologia e que sua maioria esmagadora também lida com a vida da igreja, com a vida cristã. O que isso tem a ver com a gente? Antes de tentar responder essa questão, eu queria fazer uma outra. Como é que o cristianismo contemporâneo, que a igreja, as igrejas contemporâneas, os cristãos contemporâneos, respondem a essa cultura de massa? Nós somos, né, usando as categorias aí do Humberto Eco, apocalípticos ou integrados? Nós vemos com bons olhos essa cultura ou nós olhamos para essa cultura de forma desdenhosa, dizendo que ela não serve para nada? A julgar pela maneira ávida como as massas evangélicas, né, e católicas cada vez mais contemporâneas consomem os produtos dessa cultura de massa, né, aí cabe um parêntese, consomem os produtos dessa cultura de massa devidamente gospelizados, né, ou catolicizados, conforme seja o caso, mas consomem. Então nós não gostamos da música do Michel Teló, mas já tem uma versão, né, gospel para quem gosta, né? Nós não gostamos dessa cultura de massa na forma que ela se apresenta, mas criamos, né, e isso às vezes com mais ou menos criatividade, né, mais ou menos inteligência, mas criamos alternativas religiosas a essa cultura de massa. E nós percebemos que cada vez mais o ideal de muitos líderes cristãos, de muitas lideranças religiosas, é baseado no ideal do homem de massa, aquele homem, né, aquele showman. As igrejas construídas e formatadas para serem, antes de tudo, espaços de espetáculo. Espaços onde você tem a proposta de fazer ali um estúdio, um lugar onde tudo está preparado para ser filmado, para ser gravado, para ser reproduzido e colocado em circulação por meio desses meios de comunicação de massa. Então, há uma tendência
né, cada vez mais evidente, de que nós estamos muito mais integrados do que recusamos essa cultura. Continuamos fazendo a crítica, mas assumimos em muitos aspectos, e às vezes de forma absolutamente acrítica, todos os aspectos dessa cultura de massa, né? Seja na pregação, na própria forma de pensar a igreja, de viver a igreja, seja na maneira como muitas vezes nós consumimos sem perguntar de onde vem, por que vem, qual a origem daquilo. Nós consumimos esses produtos, né? Toda uma indústria produzindo coisas para atender o gosto. É uma versão evangélica de quase tudo, né? Chega a ser engraçado em alguns momentos. É uma versão evangélica de quase tudo que você possa comprar. Você compra alguma coisa e tem a versão evangélica daquela coisa para você comprar também, para agradar e satisfazer o gosto de todos. E essa visão, né, essa imersão, muitas vezes a crítica dessa cultura de massa, nos faz e nos leva à mercantilização de vários aspectos da fé, sem, às vezes, nem nos darmos conta de que está acontecendo. O que está acontecendo conosco, com as nossas igrejas, com as nossas lideranças.